Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Amados irmãos, companheiros de estudo do programa Espírita Amor e Caridade, mais uma vez aqui estamos entrando no ar com este programa, na sua terceira temporada, estudando as parábolas de Jesus. E hoje estudaremos uma parábola bem conhecida, mas talvez mal entendida, mal compreendida. Então, que é a parábola do bom samaritano. E aqui para nos ajudar a entender esta parábola em sua essência, temos aqui a nossa querida Marilza, Maria Antônia, já conhecidas de vocês, né? Todos já conhecem, as conhecem, e agora é importante porque nós estamos tendo uma repercussão muito boa, né, do nosso programa. Então são tantas pessoas a pedirem que a gente cite os nomes, mas acaba a gente também. Mas agora vamos passar a anotar, né, Antônia? Para não esquecer. Mas assim mesmo, estamos daqui enviando um abraço muito, muito especial para todos vocês que nos assistem. Permitem que a gente entre nas suas casas. Muito bem. Não é? Né? Vivemos lá, né? Conversando sem dúvida, com eles. Sem dúvida. Aliás, eu tenho uma amiga, que aliás é freguesa, né, lá do meu comércio, né? E ela sempre, quando está lá, né, ela faz questão de dizer assim, olha, você não sai lá de dentro de casa. Porque eu assisto o programa, as 5 reprises, né, que ela fala. Então você está sempre lá comigo, lá em casa. Então eu espero também, né, que nós, assim, sejamos bem recebidos, né, nas casas de nossos companheiros, porque é o estudo do Evangelho. É aquilo que Jesus nos legou na sua essência, no seu Evangelho puro e libertador. E agora, para darmos início, né, ao nosso estudo, como já é de costume, lemos sempre uma página, né, desta obra do professor Carlos Torres Pastorino, um grande estudioso, filósofo, teólogo do Evangelho das Escrituras de Jesus. Né? Então, e ele nos legou esse livro que nos traz uma reflexão sempre otimista, né? Para nos impulsionar e fortalecer a nossa fé. E a nossa mensagem de hoje é a de número 71. O mundo está cheio de luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isto lhe trará ao espírito. Olhe tudo com olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes esteja ela encoberta por grossa camada de defeitos. Mas o mundo está cheio de luz divina. Abramos nossos corações, nossas mentes, e com certeza estaremos conectando, absorvendo esta energia divina que paira, não é? Em todo o universo. Então, basta que nós nos sintamos assim, sintonizados com essa força, com essa energia divina. Que Deus é amor. O nosso Pai, como disse Jesus. Então, é a nossa mensagem para a nossa reflexão inicial. E agora, como sempre, fazemos a nossa prece, que é uma prática espírita, de abrirmos sempre
qualquer estudo, qualquer trabalho, seja ele mediúnica, doutrinário, de evangelização, sempre sintonizarmos e pedir a proteção. Aliás, não devemos nem começar o nosso dia sem essa Sem a oração. oração. Pedindo a proteção de Deus. Sem dúvida, sem dúvida. Então, também convido a todos os companheiros que nos assistem para que, nesse instante, elevem seus pensamentos a Jesus, o meigo Rabi da Galileia, o Cristo divino, o representante máximo do amor de Deus aqui nesse planeta, co-criador, que nos legou o seu evangelho libertador, o príncipe da paz, o médico dos médicos. São tantos codinomes que nós colocamos nesse sol espiritual chamado Jesus, porque Ele é a luz do mundo, como Ele deixou escrito em seu evangelho. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir jamais se encontrará em trevas, mas terá a luz da vida. Que o busquemos, meus irmãos, nesse momento de oração, pedindo o fortalecimento da nossa fé, fortalecendo-nos a coragem para ser seus seguidores. Porque para seguir Jesus é necessário ter a coragem de enfrentar não os outros, mas as nossas imperfeições. E assim é aquele bom combate que Paulo exortou a todos os cristãos que deveria empreender dentro de si mesmos. Mas com o auxílio de Jesus, com o amparo e o amor dele, com certeza sairemos vitoriosos dessa empreitada de nossa transformação moral. Para que sejamos seres mais humildes, mais amorosos, mais fraternos, mais caridosos, que é isso que Jesus espera de cada um daqueles que se dizem cristãos. Assim, que a paz dele, que o amor dele permaneça agora e sempre em nossos corações, e pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso estudo, o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, como já anunciamos, né, queridas amigas, a parábola de hoje. Então vamos, né, direto à parábola do bom samaritano. Mas era bom que a gente, quando ouvisse as parábolas de Jesus, que a gente conseguisse ir para lá, né, se situar naquele ambiente, assistindo, né? Vendo com os olhos do Espírito aquilo que aconteceu, para a gente naquele ambiente, né, há 2.000 anos, isso, não é? Mais de 2.000 anos. Estamos lá, estaremos lá. E vamos também esclarecer porque Jesus conta essa história, né, essa parábola. Porque os judeus e os samaritanos eram inimigos. Verdade. Não se falavam. Era um povo que não passavam nem na sombra do outro. Porque houve ali, né, um racha, né, podemos dizer assim, né? já bem anterior, em que essas tribos, né, se fixaram lá no norte, que era justamente a Samaria, dessa região. E os hebreus ou judeus ortodoxos permaneceram ali em Jerusalém, naquela parte da Palestina, ali naquela região. E aí os samaritanos E eram eles tidos não- como um povo Desprezado. desprezado. Mas esse é a visão dos judeus ortodoxos. Alguns, né? né, não Por isso eram que todos, Jesus né? usa da parábola para chamar
a atenção. Vamos à parábola? Vamos à parábola. Aí, Vamos para lá? Vamos para lá. Então vamos lá. Bom, Ver com os olhos da alma Então, essa história linda. ali está narrado em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, lá no Evangelho de Lucas. Vamos lá. Então, levantando-se um doutor da lei judaica, experimentou, quer dizer, testou Jesus. Colocou Jesus numa situação para que ele pudesse cair em contradição às leis mosaicas. Era sempre assim. Dizendo, 2 pontos, esse doutor da lei. Mestre, interessante que chamou Jesus de mestre. Já, né? Que farei para herdar a vida eterna? Era a grande preocupação. Como até hoje. Ainda é. Mas ele devia saber, né? Já que era estudioso da Não é, lei. né? Mas Era doutor da lei. Era doutor da lei, saber. devia saber. Não é? Então Jesus respondeu: como lês tu? Lês aonde? Na Torá, lá na lei judaica. Estou na lei judaica. Então respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então ele tinha decorado. Tinha decorado, né? Sim, todos eles decoravam a Torá. Era a regra geral, decorar, saber de cor e salteado. E quem de nós sabe o Novo Testamento de cor e salteado, né? É interessante, né? Então, ele sabia muito bem. Mas Jesus replicou-lhe, quer dizer, respondeu, dizendo assim: olha, bem, Jesus respondeu, se tu sabes, faze isto e viverás a vida eterna. Simples. Então, minha gente, cabe também um comentário para não passar, né? Assim que a gente, às vezes, para não voltar. Jesus resumiu, o próprio, lá, o doutor da lei, diz: amar a Deus, né, de toda a força do teu coração, de todo o entendimento, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Jesus concordou. Faça isso e viverás. E outra coisa, olha, entendeu? Simples. o Juarez, olha, Para todos né? nós. Né? olha todos só, nós. vamos nos atentar à fala de Jesus, né? Amarás ao Senhor, que é teu Deus, de todo o teu coração, quer dizer, dos sentimentos, de toda a tua alma, quer dizer, transcenda a matéria, né? Vá para o espiritual, e de todo o teu entendimento. Quer dizer, é de como você entende Deus. Entendo. Deus não Raciocine, tem uma analise, fórmula. É. E aí é o que nós vemos, as pessoas colocando, Como você entende. formatando Deus. E Jesus não ensinou isso nunca. Em nenhuma passagem Jesus disse como era Deus. Mas ele sabia que na nossa infância espiritual nós precisávamos de um Deus que satisfizesse a nossa intelectualidade. Então, a gente tem que amar Deus não do jeito que o outro quer, mas do jeito que nós sentimos e entendemos Deus. De acordo com o nosso Se eu entendo Deus entendimento. que é todo amor e bondade, eu tenho que vivenciar esse Deus que é todo amor e bondade. Agora, se eu formato um Deus punitivo, eu vou viver esse entendimento de um Deus que pune. E aí precisamos avançar com Jesus. Ele é o Pai, amoroso e bom. É que a ideia ainda de Deus é muito primária, né? Primeiro, tem-se a ideia de que Deus tem forma humana. Até hoje. Até hoje. Não é, Antônia? E isso não é. Né? Quer dizer, a doutrina espírita veio nos dizer que Deus
É amor. É amor. Deus é amor. E é incomparável. Nada podemos comparar. Não temos palavras. No para nosso definir. vocabulário não tem temos. palavra para definir. Mas foi para nós o entendimento que é a inteligência criadora de todas as coisas. Inteligência. Não é? Então, Quer dizer, nós, está quando fora a do Gênese- corpo. Quando a Gênese bíblica diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é verdade. Mas não em corpo físico, em espírito. Deus nos criou em espírito. Então, todos nós, por isso, somos dotados da sua essência. E, com isso, somos imortais. Então, para ganhar a vida eterna, no sentido, essa vida eterna, para desfrutar De de plenitude. plenitude, há necessidade de amar o próximo. Então vamos com... Não é, minha amiga? Ele já resumiu. Já disse Já aí. disse aqui, ó, amar o próximo. E ele diz assim, faz isso e viverás. Então vamos dar continuidade à parada. Continuando. Então, ele, O doutor da que é lei. o doutor da lei, querendo se justificar, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? É uma pergunta capciosa. Isso. Não é o termo, né, Antônio? É. Capciosa, para querer pegar Jesus ali. Ele era inteligente, mas É. era Bom, muito orgulhoso, queria pegar Jesus. Então, prosseguindo, Jesus disse. Aí ele vem. Já que ele perguntou, Já que ele Jesus perguntou, falou. ele vai Quem? responder em forma de parábola. Porque Jesus sempre respondia de forma que fizesse a pessoa pensar, refletir, raciocinar. Não dava resposta pronta. Sem dúvida. Ele Vai contar a parábola. vai e- contar para ele Então vamos lá. descobrir, Ó, né, quem é seu próximo. Olha só, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, de assaltantes, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o quase morto, meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. E quando o viu, passou de largo. O que é de largo, hein? Com pressa. Com pressa, Não tenho tempo. distante. Distante, não posso parar. Né? Do Passou mesmo batido. modo, passou batido. Nas palavras de Vendo que agora, estava ali um ser humano, vamos não considerar, teve comiseração. perecendo, além de ser assaltado, foi espancado, estava à beira da morte. Um sacerdote passou ao largo. Interessante. Olha, Jesus pegou como exemplo da parábola um sacerdote. Que teria a obrigação de auxiliar, dever ter amor, de porque amor ao próximo. era instruído pelas leis divinas. Mas também, do mesmo modo, um levita, chegando ao lugar e vendo, passou igualmente de largo. Um samaritano, conforme nós já falamos aqui, que era considerado tanto pelo levita e o sacerdote. Levita é um sacerdote também, Aliás, da tribo de Levi. É, Por já isso, leis. levita. Aliás, levita é um sacerdote sacerdote também, da tribo de ainda Levi. mais instruído do que o Do outro, próprio sacerdote. com mais valores religiosos do que o outro. Ele tem mais responsabilidade, porque ele é além no posto, dentro do posto daquela religião, ele é além do simples sacerdote. Então, nós já comentamos inicialmente. Agiu da mesma forma, passou de largo. Passou de largo. Então, um samaritano, porém, que ia de viagem, quer dizer, ele estava de passagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E, chegando-se, atou-lhe as feridas, que ele atendeu ali, né? Passou uma atadura, cuidou. Ó, deitou nelas o azeite era um remédio. Remédio da época. Vinho, E azeite, era vinho é remédio. para parar a dor, porque o vinho é uma espécie de um anestesiante. não é? Na época isso. Na usava-se época usava isso, é. né? Na época usava Azeite e vinho. Não tinha dipirona, E nada. o que ele fez? Pondo sobre seu animal, quer dizer, ele desceu,
colocou ele sobre o próprio animal. Isto é, se esforçou, pegou o outro que estava caído, fez força, colocou lá em cima E do o animal. socorreu, levando-o para uma hospedaria. E lá tratou das feridas, muito bem. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares demais na volta, te pagarei. Quer dizer, ele não deu Não uma ajuda abandonou, na hora e continuou saiu. ainda Ele continuou acompanhando, E aí, auxiliando. é aquilo que você há pouco começou a comentar e terá oportunidade. Qual destes 3? Aí Jesus volta para o doutor da lei e pergunta: qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus pergunta. Então, respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Quem foi? Disse-lhe Jesus: vai e faz tu o mesmo. Aqui nesse detalhezinho, aquele que usou de misericórdia para com ele, diz o doutor Talei, mas ele não falou que foi o samaritano. O orgulho. Olha o detalhe. A gente tem que pegar aqui. Mesmo, né? Ele não disse que Ele foi o não samaritano, disse, é. mas aquele que Ficou quieto. usou de misericórdia para com ele. Sim, Mas- porque eles não o se orgulho davam. dele, entendeu? Né? Não É. deixou. Essa parábola é Então, assim. gente, tem muito material, mas Tem. olha, Muito material. nós vamos comentá-la porque nós já fomos comentando aos poucos. É. Então, vamos para o intervalo agora do primeiro bloco Mas e já? retornaremos já com vocês aí fazendo os comentários no segundo bloco. Então, vamos ao nosso intervalo. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas. Utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, meus irmãos, agora vamos passar os comentários, né? Aqui desta parábola. E antes, eu vou ler aqui 3 linhazinhas do comentário de Carriba Schutel para passar. Bom, primeiro nós sabemos que o epicentro, né, dessa parábola é a pergunta: e quem é meu próximo? Esse é o epicentro da parábola. Então, comentando essa parábola, Carriba Schutel, ele diz o seguinte, foi só trechinho aqui. Esta parábola do bom samaritano diz que, se examinarmos atentamente a doutrina de Jesus, veremos em todos os seus princípios a exaltação da humildade e a humilhação do orgulho. Muito interessante. Não é isso? Não é isso? Muito interessante. né? E muitas partes do Evangelho de Jesus a gente vê o que era desconsiderado sendo enaltecido, como a mulher adúltera, o cego de Jericó, a pessoa simples que ninguém dava valor. Sempre, muitas ocasiões, ele enaltece o simplesinho e condena aquele orgulhoso, materialista, que desconsidera o outro. E interessante
Primeiro que Jesus não entrega pronta a resposta, né? Ele faz a pessoa pensar, porque pensando você analisa e você aprende. E ele fez isso com o doutor da lei. E segundo, que ele quando falou, os sacerdotes eram pessoas instruídas, religiosas, teriam o sacerdote, o outro, levita, eles teriam obrigação, era natural que eles tivessem, se condoessem pelo sofrimento daquele homem, mas eles passaram, como disse Jesus, a passos largos, quer dizer, com pressa, não queriam se prender a isso. O homem que estava caído na estrada, interessante, ele não tinha nome e Jesus não disse, era um... Se era um hebreu, se era um gentil, nada, não disse a nacionalidade. Não disse a nacionalidade, não disse o nome. Não disse o nome, não disse a raça, não disse a cor, não disse se era rico, se era pobre, que instrução tinha. Disse apenas um homem querendo nos ensinar e já nos ensinando que se alguém estiver necessitado, é uma criatura. Aquele homem era uma criatura, sendo ela quem fosse. Então, se nós nos depararmos com alguém caído pelo meio da estrada, diante de nós, em qualquer situação, seja essa criatura, quem for, homem, mulher, seja quem for, seja de qual religião for, de qual raça, a nossa qual obrigação nacionalidade for, é importante. É nosso irmão. Qual cor é for, nosso irmão. É nosso irmão. E o nosso dever é socorrer, agir com a caridade, porque sem isso não alcançaremos o reino dos céus. Fora da caridade. É verdade, né? Essa parábola é uma das mais belas Eu adoro do Evangelho, essa se não a mais bela, que nos traz ensinamentos enormes. Conforme você falou, aquele caído, ele estava nu. Desnudo. Sem nenhuma roupa, sem identificação nenhuma. Porque foi tirado pelos salteadores. Né? Ele não tinha roubaram tudo dele, bateram nele quase a morte. E deixaram ele nu. O que é uma pessoa nua, caída na estrada? Ele não tem nacionalidade. Ele não tem identificação nenhuma. Era um ser humano. Assim Jesus queria nos passar. E aí ele podia ter vindo de qualquer outra parte do mundo e estar ali. Ele não tinha nacionalidade. É para nós refletirmos. Outra coisa, né? A hierarquia sacerdotal não nos garante a bondade interna. Nós colocamos indumentárias para impressionar os olhos alheios. Isso. Mas a indumentária interna está oculta em nós. E Deus conhece. Deus Essa conhece. É a questão. Deus pode aparentar com as vestes externas. Isso. Mas as vestes internas só Deus sabe. Então, o externo para Deus não significa nada. Não adianta eu colocar roupas, aparatos, porque o que vai me mover para o reino dos céus é justamente a minha condição interna de fraternidade, de humildade, de bondade. Outra coisa que a parábola nos ensina é que aquele que socorreu, ele socorreu dentro das posses dele. Então, para nós sermos fraternos, não precisamos esperar termos muito dinheiro. Isto mesmo. Não é? Podemos auxiliar o outro com uma palavra, porque a caridade não é só dar coisas materiais, pelo contrário. Claro. Na época de hoje, o que mais as pessoas querem
é que nós tenhamos um ouvido para emprestar para as pessoas Isso, falarem. para emprestar um ouvido. Não é? As pessoas querem falar das suas angústias, dos seus sofrimentos. Quantos de nós passamos tardes frente à TV, mas não vamos visitar alguém no hospital, no asilo? Quantos idosos estão lá sem a visita de ninguém, nenhum parente? Então, isso é caridade, isso também é caridade. Outra coisa importante na parábola, né, que Jesus fala, é qual desses três usou de compaixão, de caridade para com o outro? Quem é o que fez a caridade? Então, Era aquele Qual que era é? desconsiderado por Quem todos. é dos três? Aqueles de quem eles não esperavam. Não, e outra coisa mais importante, qual desses três é o próximo daquele que está caído? Porque muitos de nós achamos que o próximo é o outro. Ah, eu vou ajudar o meu próximo como eu ajudo a mim. Isso não é verdadeiro. Porque nessa parábola Jesus identifica o próximo. Eu vou ser o próximo diante daquele que necessita de alguma coisa. Então, a cada passo que eu dou em direção ao outro, eu me torno o próximo daquele. Mas aqui, minhas queridas irmãs, eu vou levantar uma outra tese importantíssima. Naturalmente, inspiração divina. Quantas vezes nós estivemos caídos na beira da estrada da vida? E aí muitos que nos socorreram, que nos auxiliaram, estranhos que nem conhecíamos, pessoas que chegaram em nossas vidas recentemente. Quantas mãos foram estendidas e são estendidas para nós por estranhos? Pessoas que nos acolhem, pessoas que nos socorrem. Às vezes, nós esperamos daqueles líderes religiosos que nos pudessem nos acolher, nos atender em nossas aflições, em nossos desesperos. E muitas vezes acontece que eles viram as costas para nós. E aqueles, muitas vezes, que menos esperávamos, nos auxilia, nos ajuda, nos reergue e trata de nossas feridas morais, em todos os sentidos. Então, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa que Jesus respondeu, pode ser aquela pessoa que menos esperávamos, aquela pessoa de passagem, que pode, e naturalmente, quantos têm nos dado as mãos para nos ajudar, para nos levantar? Juarez, isso fez-me lembrar uma página de Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos. Emmanuel conta, Conheço essa obra. com relação a essa parábola do bom samaritano, que depois que todos se retiraram, depois de Jesus ter falado isso para o doutor Dalei, o doutor Dalei permaneceu ali e perguntou para Jesus ainda: Senhor, mestre, mas como saber saber identificar quem é o homem bom, quem é bom? Como saber identificar quem é um homem bom? Ele ainda ficou ali. Aí Jesus falou: se um dia, você me fez lembrar isso, se um dia estiveres sem a visão, sem nada ver, e alguém vier e te socorrer, te conduzir para atravessar a via pública, estarás muito grato a essa pessoa. Se algum dia estiveres muito doente, caído em algum lugar, e alguém vier te levantar, te socorrer,
como ficarás grato a ele? Se algum dia não tiveres pão e alguém te trouxer, que gratidão terás por essa pessoa? E se tu mesmo estiveres algum dia em alguma cadeia, preso por algum deslize, e a humanidade estiver toda contra ti, e alguém vier te visitar, que alegria te trará. E foi citando situações assim, aí falou, quando ele falou a última citação, ele falou, então, nesta situação, quem tu consideras que seja o homem bom? Aí o doutor Daley falou, todos aqueles que me socorreram naquela situação de dificuldade difícil, e tiveram misericórdia de mim. Aí Jesus, com maior paciência, com a paciência de sempre, disse, portanto, segue adiante e faze tu também o mesmo. E também, acrescentando, Aí a gente foi o próximo, né? Do outro. que às vezes a ajuda não vem de uma outra pessoa, mas vem de uma frase, de uma palavra, né? Às vezes é de uma frase em um livro que a gente lê. Ou encontramos alguém na rua e alguém nos diz uma frase que para muitos não tem sentido, mas vai fazer sentido para nós naquele momento. Um outdoor, né? Certa feita, uma pessoa que estava com muitos problemas, aflito, sem saber que decisão tomar na vida, ia dirigindo o seu carro e parou num sinal e uma pessoa parou do lado, abaixou o vidro e falou assim para ela, Jesus te ama. E aí, para muitos a pessoa falou assim, né? Mas para ele essa frase de um desconhecido fez toda a diferença naquele momento para ele. Muito bem. Emmanuel também tem no livro Respostas da Vida, ele é sobre a oração. Ele diz, oraste, pediste. Agora para e presta atenção. Isso. A resposta de Deus, muitas vezes, virá através de um telefonema que não esperavas, de alguém que te bate a porta inesperadamente, ou até de um outdoor, ou de uma frase de um amigo que não aguardavas isso, ou muitas vezes a resposta de Deus vem do coração para o pensamento, ou muitas vezes do pensamento para o coração. Quer dizer, a gente muitas vezes faz a oração, mas não presta atenção no socorro respostas que vem da resposta de Deus. E ela vem sempre, mas é preciso que a gente pare e preste atenção. Às vezes é de uma criança, né? Pode ser. Assim, meus irmãos, agora, já encerrando o nosso segundo bloco, retornaremos após o intervalo com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ziquini. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beira-Linha 318 Beira-Linha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você.
Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Assim, meus irmãos queridos, retornando ao nosso estudo hoje da parábola do bom samaritano, então vamos fazer aqui um resumo do que nós já comentamos e o que realmente traz esta parábola na sua essência e no ensinamento moral para todos nós. Muito bem, já comentamos, mas repetindo, o sacerdote, saduceu e o levita, que só falavam em justiça, passaram ao largo. O samaritano, considerado herético pelos judeus ortodoxos, foi o paradigma tomado pelo mestre, quer dizer, o exemplo tomado pelo mestre, para dar o ensejo de tão profundo ensinamento. Muito bem. O ensino propiciado por Jesus nessa edificante parábola é dos mais educativos. Nele podemos apreciar o exercício da caridade imparcial, despretensiosa, incondicional, em seu sentido mais amplo. Incondicional, só um instantinho. Explica. Sem impor condições. A Sem caridade... por condições e sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Né? Foi como o moço fez, que ele socorreu. E sem qualquer tipo de limitação. Quer dizer, ele não limitou Ele não nada. esperou nada em troca. A prática da caridade está em fazer ao nosso próximo aquilo que desejamos que nos seja feito. Ensinamento áureo do Cristo. O samaritano, pouco considerado pelos judeus ortodoxos, porém, neste caso, cumpridor dos seus deveres, não se limitou a se condoer do necessitado, e sim achegou-se a ele e o socorreu da melhor forma possível, levando-o em seguida a um lugar de pouso, onde o assistiu e o recomendou ao hospedeiro, prontificando-se a pagar os gastos. Quer dizer, não se limitou e nem se condoeu, entendeu? Somente porque a gente às vezes se condói, não é? Se compadece, dá dor ali. Que pena, mas vai que passar. Que pena, tadinho Mas e vai tal. embora. Mas e não vai faz embora. nada. Não faz nada. Coitado, mas estou tão sem tempo. Aliás, né? o que acontece muito, que ocorre muito em nossos dias, né? Então, a caridade, ela foi dispensada a um desconhecido. E quem a praticou não objetivou retribuição de espécie alguma. Ele não perguntou depois se ele tinha direito para restituir, não perguntou nada. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, item 10, diz assim: o homem bom, conforme você citou aí, contou uma história, o homem bom coloca acima de vãs circunstâncias a lei da justiça e caridade. Faz o bem pelo bem, desde o menor até o maior. Esta parábola tem o mérito de mostrar a valorização do trabalho do samaritano e também de evidenciar as falsas aparências do sacerdote e do levita. Falsa aparência, os quais deveriam ser eles os primeiros a tratar do moribundo. Eles que deveriam socorrer em primeira mão, inclusive foram os primeiros a ver a situação. O quadro que estava ali. Eles tinham a condição de conhecerem as leis, né? As leis. Eles conheciam. Sim, conheciam, de cor e salteado. Mas não entronizaram isso, não tinham o sentimento. Tem uma canção no Cancioneiro Espírita, muito linda, que a gente canta para as nossas crianças, que fala sobre a caridade, que diz assim: quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai.
Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha fome já se alimentou. Quem tinha frio já se agasalhou. Quem vivia só já tem companhia. O desabrigado já tem moradia. A quem não sabia, alguém ensinou. O desalentado já se levantou. Quem estava doente até já sarou. Porque a caridade chegou. Quer dizer, a caridade é tudo. É ensinamento do Cristo. Ou a gente age de acordo com aquilo que a gente aprende, ou nada feito. Estamos perdendo tempo nesta existência. Será que nós, às vezes, também não agimos como esse levita, como o sacerdote, que passa largo, conforme você diz? Ah, que pena, coitado, tadinho, mas estou com pressa, não posso. E não olha, não procura. E quantas vezes, só porque você olha para a pessoa, às vezes você não doou nada, não ofereceu nada, mas a pessoa se sente tão contente porque você troca uma palavra com ela. Uma vez um médico que ajudava aos necessitados moradores de rua aprendeu o nome de um dos moradores de rua e um dia ele se transformou, saiu daquela vida, arranjou um jeito lá, e ele disse: eu mudei, eu saí dessa situação de morador de rua porque o senhor um dia me chamou pelo nome e eu fiquei muito animado. O senhor me chamou pelo nome. E as pessoas, não tem nome essas pessoas que moram na rua. E a gente... Por que a gente não age como esse samaritano? É interessante, não é? Que Jesus, uma psicologia profunda, que conhece as almas humanas. Ele sabe o que vai dentro de cada um. É interessante que ele poderia tomar como exemplo um cidadão comum, um lavrador, um pescador. Não. Ele tomou um sacerdote do templo, um levita, que você falou, uma pessoa ainda muito mais instruída na Torá, na lei divina, para ver que não basta a aparência. E nem o conhecimento só. E só o conhecimento. O conhecimento só então, não adianta. Não adianta estar somente pregando para os outros. É preciso agir em conformidade. É preciso fazer esse movimento, não é? Qual movimento? E em busca de poder ser útil ao próximo, dentro das condições, né, Maria, que você sempre ressalta, de cada um. Você falou muito bem, uma palavra, às vezes, a pessoa está passando um momento de tristeza, de depressão, a falta, às vezes, do emprego, uma enfermidade. Às vezes, você ouvir aquela pessoa, né, ela desabafar um pouco, e você passar para ela uma palavra de incentivo, né, de encorajamento, é uma caridade que você está fazendo. Você citou aí a pessoa no trânsito, lá o outro falou assim, olha, Jesus te ama. Pronto, despertou naquela pessoa, né, a vontade de continuar lutando, de continuar enfrentando as dificuldades. Outra coisa que a parábola também nos faz refletir é sobre o orgulho, né? O sacerdote, quando Jesus pergunta, ele não fala, que foi o samaritano. Ele se cala. Como eu, doutor da lei, vou admitir que o outro é bom? O samaritano, logo o samaritano. O outro, né, é bom? Não, bom sou eu. Né? Eu que dirijo, eu que mando, eu que sou top aos olhos da humanidade. Como que eu vou admitir que o meu adversário é melhor do que eu? Jamais eu vou fazer isso. Aquilo que aí isso vai gerando o separativismo. Por que há pobres e ricos? Porque o orgulho está imperando. Está lá escrito em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há pobres e ricos por conta do orgulho das pessoas. Quando
o que sobra em um lar falta no outro, né? Haverá igualdade? Não, mas não haverá escassez, porque há crianças na África que comem biscoitos de barro, porque há países tidos como de primeiro mundo, que é o maior produtor de lixo. Então, o que sobra nos países de primeiro mundo, ricos, falta nos países da África. Então, é porque Deus quer? Não, é porque o homem é ganancioso, o homem é egoísta, ele quer tudo para si, mas não aprendeu que o outro é seu irmão, também precisa. Eu tenho que ser o bom samaritano em qualquer lugar que eu esteja. E nessa parábola, né, nós já comentamos no início, quando estávamos lendo, é que para conquistarmos a vida eterna, né, conforme diz assim, conforme o sacerdote lá, o doutor da lei questiona Jesus, e que o próprio Jesus, olha só, interessante, que ele sempre volta à questão. Tu conheces a lei? Ele diz, conheço. E ele cita a lei. E pergunta o que a lei diz. O que a lei diz? Não é isso. Faz ele lembrar. Faz ele repensar. Porque ele lê a lei todos os dias, não é? Todos os dias ele Então, lê não a sabe, lei. ele sabe, mas ele queria cor e tentar. E nós sabemos a lei? Agora vamos lá. Passado 2019 anos, né? Contar aí do nascimento de Jesus. Pois é. E nós? Já conhecemos a lei, o amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos? E Jesus falou assim, quer ser feliz? Faça isso, pratique isso. A questão é, estamos praticando? Estamos praticando? E agora, meus irmãos, lembrando de Paulo, que nós citamos aqui, relembramos também a palavra do apóstolo, quando em sua segunda epístola aos Coríntios 13:4, ele asseverou: a caridade é sofredora, é benigna, não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se irrita, não suspeita mal, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. A caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Encerra bem esta parábola. Então, convém a cada um de nós, meus irmãos, fortificar as paredes da tranquilidade, do amor ao próximo, porque esta é a caridade e o amor sublime que une a criatura ao Criador, sem falsas aparências, porque ao Pai, conforme já dissemos aqui, não se engana. Não podemos enganar a Deus, meus irmãos. Não podemos. Fingimos muitas vezes aqui. Podemos fingir, mentir. Mas para Deus, Ele nos conhece, porque Ele habita em nós. Ele sabe de tudo que pensamos, de tudo que queremos. Então, é importante sermos, ou procurar pelo menos, sermos autênticos naquilo que acreditamos ser a verdade. E a verdade se encontra, sim, no Evangelho de Jesus. Mas com o olhar, o sentido real e verdadeiro daquilo que Ele nos trouxe, sendo a imortalidade, a continuidade da vida, as existências sucessivas, nesse caminhar evolutivo em que todos nós estamos envolvidos e que fora da caridade não há salvação. É o que a parábola vem nos trazer de verdade, de puro ensinamento daquilo que Ele nos legou, não
somente com palavras, mas com o próprio exemplo que ele deixou para todos nós. E assim, mais uma vez, estamos encerrando o nosso programa. E como sempre, encerramos com uma prece de agradecimento por esse momento que aqui estivemos estudando, aprendendo juntos os ensinamentos libertadores que o Cristo nos legou. E assim, nossa querida Maria Antônia hoje irá fazer a nossa prece de agradecimento. Então, meus amigos, amigos de casa, vocês possam juntar seus pensamentos aos nossos e que juntos possamos nos dirigir a Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nos presenteou com a presença de Jesus na terra para nos trazer o seu Evangelho de luz. Que as palavras de Jesus, neste estudo desta oportunidade, neste programa, possam ter tocado a cada coração, que possamos aprender com Ele as lições do amor ao próximo, as lições da caridade, as lições de ir em direção do outro, daquele que necessita, levando a nossa contribuição amorosa, seja ela um pedaço de pão, uma palavra, ou a nossa presença para ouvi-lo. Senhor, agradecemos estes minutos preciosos em que estivemos contigo e que tu estiveste conosco, em que entraste em nossos lares, trazendo a tua luz, a luz do teu Evangelho. Que a paz de Jesus nos envolva a cada um. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que assim possa ser. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.